atrás, parece que o domínio está com algum tipo de probleminha, né? E aí parece que está sendo necessário pedir autorização aos professores, aos gestores das salas, para entrar. Mas, enfim, estamos aqui. Boa noite, sejam todas bem-vindas. Deixa eu ver se tem algum menino aqui. Não, então, meninas, bem-vindas. Eu sou o Camilo, essa é a disciplina de gestão escolar, e é com muito prazer, muita honra que eu tenho de me dirigir a vocês mais uma quarta-feira. Tá certo? Então, Rainara, Marliane, Sâmia, Daniele Maia, Ana Carolina, Jéssica, Feijó, Bruna, Maria Isabel, Vitória Araújo, Joyce, Letícia, Ionara, Alessandra, Samara, Gabriela e Brenda, sejam bem-vindas. Para mim é uma honra saudar cada um de vocês. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as bases legais da organização do sistema de ensino no nosso país, tá certo? A gente vai... gente, essa é quase uma aula para concurso. Sabe, essa aula de hoje é uma aula para que vocês nunca mais confundam o que é uma etapa com a modalidade. Que vocês nunca confundam o que é um nível com um tipo de oferta. Sabe, isso é tão legal, porque por mais que a gente, por exemplo, eu mesmo, que estou na educação há 20 anos como professor, né, e isso não leva em consideração o tempo que eu fui aluno do ensino fundamental, do ensino médio, que eu não tinha a obrigação de entender isso, né, mas principalmente na minha formação enquanto professor, eu precisava entender como é que a organização, como é que a educação se organizava, né, eu fui estudar de novo. Hoje eu passei o dia estudando para dar essa aula para vocês. Então, assim, estou muito feliz, tá certo? Eu espero que vocês gostem do nosso momento. E aí, dois avisos importantes para a gente iniciar o bate-papo de hoje, saudando aqui Jéssica Fernandes, que entrou agora, seja bem-vinda. Dois avisos Boa para... noite, professora. Boa noite, seja bem-vinda. Primeiro, falar sobre o nosso projeto de extensão. Eu vou, amanhã, feriado, dia 25 de março, todos vocês sabem qual é o feriado de amanhã, vocês já sabem o significado, né? Dia 25 de março é a data magna do estado do Ceará. Nós que tivemos o pioneirismo no país inteiro, no processo de abolição da escravatura, né? Nós decretamos a abolição da escravidão aqui no estado em 25 de março de 1893, 5 anos antes do 13 de maio de 1888, lá na Lei Áurea com a Princesa Isabel, né? Então o Ceará, durante muito tempo, ganhou o epíteto de Terra da Luz, né? Ceará, Terra da Luz, o sol. A gente tem um litoral muito peculiar aqui no estado do Ceará, enquanto a maioria dos estados do Brasil tem um litoral norte-sul, certo? Ou seja, eles têm lá ou nascente ou poente, a gente tem um litoral leste-oeste. Então é possível que você veja o nascer do sol na, lá na região de Trairi, Mundaú, Jericoacoara, e veja o pôr do sol aí no Aracati, Beberibe, né? É a história da Costa do Sol Nascente e a Costa do Sol Poente. O pessoal vende para turista, né? Esse passeio por várias praias. Vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? 3 praias em um dia. E geralmente quem mora fora do Ceará acha que Canoa Quebrada fica em Fortaleza. Né? Acha que Canoa Quebrada fica... Jericoacoara fica em Fortaleza. Isso é uma desinformação muito grande. Mas, e tem gente que ainda vem para o Ceará pensando que pode ir para Jeri num dia e para Canoa no mesmo dia. Né? Então, assim, é puxado, é possível, mas é puxado, e você não vai acabar não aproveitando nenhuma das duas. Né? É mais tempo de estrada do que de qualquer outra coisa.
Então, como a gente tem esse privilégio de ter uma costa leste-oeste, também ficamos conhecidos como Terra do Sol, né? E aí, Terra da Luz, por conta dessa questão da libertação dos escravos aqui, antes do país inteiro, de forma institucional, né? Aí amanhã é feriado, então assim, amanhã é feriado, mas hoje tem aula do Camilo, então é um quarto com cara de sextou, tá certo? E aí esse quarto com cara de sextou traz para vocês uma aula de legislação, que aí você vai me dizer assim, poxa Camilo, mas podia ter ficado só na véspera do feriado mesmo, né? Que era melhor. Mas aí, assim, qual o risco da aprendizagem, né? Se a gente estivesse aqui só comemorando o feriado. Então, eu quero discutir com vocês esse princípio de organização. Queria saber o seguinte: vocês têm na tela de vocês aí um recurso do Google Meet que é o levantar a mão, né? Todo mundo já viu, né? Eu queria saber, levanta a mão aí, aperta no botãozinho de levantar a mão, quem está assistindo a aula no celular, por gentileza. Continua com a mãozinha levantada, por favor, só para eu fazer aqui a contabilidade. Quem está assistindo a aula no celular? Certo, então nós somos 22 pessoas agora em sala de aula, tá bom? E dessas 22 pessoas, 17, atenção, 17 levantaram a mão que estão assistindo a aula no celular. Dessas, Rainara, Jéssica, Bruna, professor, eu e Kelly estamos assistindo juntas. Suiane Batista. Suiane, cadê você aqui na minha tela? Você não levantou a mão, então você está no computador, né? Parece que mais alguém aqui levantou a mão agora, mas enfim, Rainara, Jéssica, Bruna, Suiane, deixa eu ver, Lissandra, estão no computador, não é isso? Então, em uma partezinha do Lissandra levantou a mão, Lissandra? Ou baixou? Você está no celular ou está no computador? Gabriela Santos. Celular ou computador? Celular, Enfim, professor. Lissandra tem Celular, e a professor. Gabriela também está no celular. Então, isso aumenta ainda um pouquinho. Vão ficar só Bruna, Jéssica, Suiane e Rainara. E lá com Suiane tem quem é que está com Suiane? A Kelly, né? Eu preparei o slide para ele ser visto no celular. De repente, vocês vão pegar o celular e dobrar para que ele fique mais. Para a letrinha não ficar miúda, certo? No computador, vocês vão olhar como eu estou olhando aqui. Vão olhar assim, ó, de lado, tá certo? Mas não se preocupem, ao final da apresentação eu vou disponibilizar os cards no WhatsApp para vocês guardarem aí, inclusive para estudar para a nossa AP1. Vai ser maravilhoso essas cinco pequenas imagens, porque elas nos dão um bom material de estudo, tá certo? E aí vocês vão poder salvar no celular e, inclusive, consultar na hora da prova. Não tem nenhum problema, minha prova pode ser consultada, tá certo? Não tem problema, isso é maravilhoso, é isso mesmo, a gente constrói conhecimento assim, tá? Agora, podem baixar as mãozinhas, que nós vamos iniciar a apresentação, tá bom? Pode baixar a mãozinha. Professor, é o meu? Eu abaixei. Pronto, ótimo, obrigado. Então já é para vocês estarem vendo aí o nosso primeiro slide. Confirma, Bruna? Ok. Bruna é a única que está com a câmera ligada, então, enquanto eu estiver vendo aqui a tela, Bruna, eu vou te pedir na tua confirmação. Obrigado, você fez o joinha, eu já vi, tá bom?
Essa é a nosso quinto encontro, é o nosso quarto conteúdo, e a gente hoje vai estudar a organização democrática da escola pública, bases legais e desafios, a partir aí deste texto que a gente está acompanhando desde a semana passada, né, disponível aí na nossa biblioteca. Eu sei que muitos de vocês ainda estão tendo problema, também está tendo um relato sobre a dificuldade no acesso à biblioteca, mas eu deixo o slide, né, dentro do AVA e coloco aqui também ao final no nosso grupo para que vocês possam acompanhar, tá certo? Sem problema. Ou agora na aula vocês vêm aqui comigo e na aula vocês vêm comigo e dentro do nosso grupo vocês podem ver vocês podem ver o slide, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente vai, nesse primeiro momento, pensar a divisão da nossa aula, tá certo? Eu vou fazer aqui uma acolhida rápida, já fiz mais ou menos, mas vou fazer aqui uma acolhida rápida, e aí a gente vai para esses dois pontos que estão no enunciado da aula, não é? A organização democrática da educação, bases legais e desafios. Então, a aula está dividida nesses dois momentos, tá certo? Bases legais e o que a gente tem de desafio, de mais contemporâneo, de mais recente, para que vocês possam fazer uma discussão. Minha acolhida hoje com vocês é agradecer mais uma vez a Deus. Boa noite, Larissa, seja bem-vindo. Agradecer a Deus pela a nossa saúde e agradecer também a vocês pela resistência, né? Eu quero aqui deixar um canal aberto para que vocês possam entrar em contato comigo no grupo, individualmente, através de e-mail, dentro do AVA, do jeito que vocês quiserem, para me dar um feedback a respeito das aulas, né? Eu sou muito preocupado com essa questão da aprendizagem, e essas disciplinas que eu assumo no início do curso, elas sempre são muito voltadas para esta formação propedêutica. E aí talvez alguns de vocês se perguntem, mas professor, o que é propedêutico, né? A formação propedêutica é essa, voltada ao livresco, onde um professor explica as coisas, ele provoca, ele apresenta partes do conhecimento, e o objetivo é que vocês pensem a respeito disso e tentem também construir intervenções a partir daquilo que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, é muito difícil para disciplinas voltadas à legislação, gestão, introdução filosófica e histórica, você colocar a mão na massa, você produzir materiais, né? Para essa disciplina, eu tentei me aproximar mais desta metodologia ativa chamada aprendizagem baseada em problemas. Então, ao final de cada aula, junto com uma reflexão a respeito da questão teórica que nós estamos abordando, eu sempre apresento uma situação-problema para vocês fazerem uma reflexão e, a partir daí, dialogarem entre si, conosco, ou então pessoalmente, né, porque esse formato de 1h30 de aula não nos dá muita possibilidade para discutirmos juntos, e principalmente o formato à distância, a construção de novos conhecimentos, mas de alguma maneira eu estou aqui tentando provocá-las a fazer uma reflexão a partir dos temas apresentados, né? Então, assim, hoje eu quero agradecer assim, agradecer a Deus e louvar cada um de vocês pela resistência em aceitar e continuar num processo formativo, no momento em que o nosso país e a nossa educação, de uma maneira em geral, apresentam uma situação tão difícil. Hoje o Brasil, em menos de 46 dias após ter atingido 200 mil vítimas da Covid-19, e isso baseado em dados oficiais, chega aos 300 mil. Quando eu digo baseado em dados oficiais, é porque eu acredito que existe aí um processo de subnotificação muito grande, né? Nós estamos vendo, de forma muito veloz, aumentarem os números de pessoas que morrem em casa, e a gente não sabe até que ponto é possível expedir um laudo colocando a responsabilidade dessa morte nas complicações da Covid-19, né? Mas a gente sabe que
Isso está nos atingindo, está chegando perto de nós cada vez mais, né? Eu tenho certeza que é possível que cada um aqui tenha conhecido alguém, tenha perdido alguém, na verdade, conheça alguém que perdeu alguém, ou mesmo perdeu algum amigo, algum parente próximo, e isso mexe muito com a gente, né? Então, se colocar no processo de aprendizagem e continuar estudando e continuar vindo, né? Eu fico muito feliz quando eu chego aqui às 7h10 da noite e nós temos essa quantidade de pessoas em sala de aula. Para mim, vocês são os verdadeiros guerreiros em processo de formação, querendo mesmo investir nessa formação e acreditando naquilo que a faculdade pode dividir com vocês nesse momento, tá certo? Passando para as nossas preocupações aqui da nossa aula, então a gente vai para esses dois momentos, né? A legislação educacional e a sua hierarquia, e a organização da educação no Brasil, tá certo? Então, pensando a respeito disso, são esses cards aí, viu, que eu me dirijo especialmente para Bruna, deixa eu ver quem mais que foi, as cinco meninas que estavam aqui e que estão no computador, certo? São esses 5 cards que nós vamos ver de forma mais ampliada nos próximos slides, que aí eu até digo, por isso que eu disse, né? Perguntei quem está no celular, porque é legal que você clique na tela e ele possa se ampliar e você coloque o seu celular de ladinho, um pezinho, né? Na posição slide. Mas são esses 5, tá certo? É essa imagem que a gente vai ver. Por quê? Porque a gente vai entender como é que a educação brasileira se divide, tá certo? Então, ela se divide, primeiro, em níveis. A educação escolar, ela se dividiu em 2 níveis. E que níveis são esses? Vejam bem, a educação básica e a educação superior. Nós temos hoje no país uma educação dividida em 2 níveis. E o que é um nível, professor? Veja bem, a educação básica, ela tem por finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhe a formação comum, indispensável para os exercícios da cidadania e fornecer pelo menos meios para progredir no trabalho e nos estudos posteriores. Então, essa é a educação básica pelo qual nós estamos passando, é o primeiro nível da educação. E o segundo nível, professor, é a educação superior. A educação superior, ela tem por finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento de um espírito científico e de pensamento reflexivo, envolvendo a pesquisa, o ensino e a extensão, e aí a gente já conversou sobre isso, como os 3 pilares da faculdade, né? Uma coisa exclui a outra. Você não pode continuar a sua formação cidadã na educação superior e você não pode desenvolver o espírito científico na educação básica? Claro que não. As duas estão interligadas, mas é como se a gente fosse pensar aí nos processos fundamentais. Qual é o foco de cada nível deles? Então, o foco passa por essas questões. Então, níveis, a educação tem 2. Educação básica e educação superior. Mais uma vez, é aquele momento em que se você comprou um caderno, uma caneta e gosta de escrever, é aí que você reforça o seu conhecimento. Então, quando a gente pensa em educação, a gente pensa em 2 níveis. Que níveis são esses? Educação básica e educação superior, né? Ensino básico, ensino superior. E aí as etapas da educação básica, vejam bem, olha só, as etapas da educação básica, né? Nós temos 3 etapas da educação básica: a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação básica, que é um dos níveis, é dividida em 3 etapas: infantil, fundamental e médio. A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos de idade, né? Isso, mudando bem as leis, quando a gente chegar na questão das hierarquias das leis, a gente vai falar sobre isso. E o ensino fundamental? O ensino fundamental tem uma duração de 9 anos, ele tem que ser gratuito em escolas públicas, se iniciar aos 6 anos de idade e tem por objetivo a formação básica do cidadão, com os conhecimentos básicos e com exercícios das competências socioemocionais, como a gente vai tratar lá na parte dos desafios, quando for falar de BNCC. E o ensino médio também faz parte da educação básica, é uma das etapas, a última etapa, né? A etapa final da educação básica tem duração mínima de 3 anos.
Como assim, professor? Pode ter até mais? Pode ter até 4 anos, pode ter até 5 anos, quando você vai pensar em outros tipos de ofertas do ensino médio. Tá certo? Então, assim, a gente já aprendeu duas coisas aqui, né? Primeiro, que a educação se divide em níveis. E os níveis são, no nosso caso aqui no Brasil, educação básica e educação superior, e que a educação básica tem 3 etapas. Que etapas são essas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Até aí tudo bem? Posso continuar? Vocês estão entendendo bastante? Tem um ok no chat, um joinha. Vocês já conheciam isso? Professor, a Samara está perguntando se isso está em concurso. Desculpa, eu não ouvi, foi muito baixinho. Alguém está perguntando. A Samara está perguntando se isso cai em concurso. Mas demais, demais. Sabe por quê? Porque as pessoas confundem nível com etapa. Elas dizem assim, olha, o nível... E aí a gente acabou de aprender aqui, né? A Samara está dizendo que está afirmando. Muito bem, Samara, é isso mesmo. É verdade, né? Olha, a etapa da educação básica. Não é verdade, é um nível. Né? Então, às vezes, é só esse detalhe, nível, etapa. Tá bom? Deixa eu ver onde é que a gente está. Aí a gente passa agora para as fases. Vejam bem, as fases, nós já aprendemos o que são níveis, agora a gente falou de etapas, e algumas das etapas da educação básica têm fases, como, por exemplo, a educação infantil. A educação infantil tem 2 fases, a creche e a pré-escola. Então, a creche vai para crianças de 3 anos até 3 anos de idade, e a pré-escola vai para crianças de 4 a 5 anos de idade. Então, a educação infantil tem 2 fases, assim como o ensino fundamental. O ensino fundamental também tem 2 fases, são os anos iniciais e os anos finais. São os 5 anos iniciais, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto ano, e depois a gente tem os anos finais, porque lá no primeiro, no segundo e no terceiro a gente tem ali um compilado das disciplinas, vocês sabem, né? Já viram isso bastante. E lá nos anos finais a gente vai ter cada um dos professores nas suas áreas, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono ano. Tá certo? E por fim, pessoal, a gente tem os cursos e programas da educação superior, certo? Para vocês que estão na educação superior, a gente tem cursos sequenciais, cursos de graduação, que é o que vocês estão fazendo, né? Cursos de pós-graduação e cursos de extensão. Qual é a diferença de um curso sequencial para um curso de graduação, para um curso de pós-graduação e para um curso de extensão? É o número de horas. O número de horas aula, né? E quando a gente falar em pós-graduação, nós também temos outros tipos de pós-graduação. Você tem, por exemplo, a especialização, né, que é o que a gente costuma chamar de pós-graduação, é o nível chamado lato sensu. Você tem o mestrado e o doutorado, que é também um tipo de pós-graduação chamado de stricto sensu, né? E, inclusive, em alguns lugares, como aqui no Brasil, também a gente tem o pós-doutorado, tá certo? Aí, nós vamos falar sobre modalidades de ensino, tá certo? E aí, o que é uma modalidade de ensino? É uma forma como esta educação é oferecida com foco em um determinado público, alvo ou objetivo. Então, nós temos tanto educação básica, na educação, falando do nível da educação básica, do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, né? Nós vamos ter educação de jovens e adultos, e isso acontece essencialmente nos ensinos fundamental e médio, né? Eu espero que você já tenha ouvido falar do EJA fundamental, EJA médio. Nós temos a educação especial, é um tipo de modalidade de ensino, né? E aí a gente tem o foco nas crianças com algum tipo de portadores de alguma síndrome,
de alguma necessidade, ou então de superdotação também, eles são enquadrados na educação especial, né? A gente tem também como modalidade, e aí mais para o ensino médio, mas também existe no nível fundamental de educação profissional e tecnológica, né? Nós também temos exemplos de, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, da educação no campo, né, voltado para assentamentos rurais e para essas regiões onde predominantemente tem mais moradores do campo. Nós temos a educação escolar indígena também, voltado para aldeamentos, nações indígenas no nosso país. A gente tem a educação escolar quilombola, é uma educação também diferenciada, é uma modalidade de ensino, e a gente tem a educação à distância, que também é um tipo de modalidade de ensino. Então, vejam bem, vou voltar lá para o início para a gente desfazer qualquer nó que possa ter ficado. Então, primeiro nós temos níveis da educação, a educação básica, a educação superior, e aí depois a gente tem as etapas da educação básica, que são a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Posteriormente a isso, a gente tem as fases, a educação infantil tem 2 fases, a creche e a pré-escola, o ensino fundamental também tem 2 fases, os anos iniciais e os anos finais. Nós temos os cursos e programas da educação superior, que você pode fazer logo após que termina a educação básica, ou seja, o ensino médio, né? Cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Qual é a diferença, professor? A quantidade de horas, né, de cada um desses cursos. E as modalidades de ensino. Essas são modalidades que podem existir tanto na educação básica de uma maneira em geral. Algumas delas existem na educação, no ensino fundamental e no ensino médio, que são a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e a educação à distância. Pensando nesse processo de organização, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Não, professor, já está tudo bem esclarecido. São até questões que a gente já costuma a ver, só que é muito importante ter assim detalhado, né? Ok, muito obrigada. A ideia é essa, é fazer assim, para quem não conhece, fazer uma apresentação, obviamente é necessário se debruçar sobre isso, para quem já conhece, dar uma reavivada, de modo que você não fique confundindo nível com etapa, modalidade com fase, tá certo? E isso vai sempre aquecendo na cabeça de vocês. E aí, pessoal, a gente tem aquilo que eu falei, né, sobre a hierarquia das normas jurídicas, tá certo? Nesse processo de hierarquia das normas jurídicas, né, nós vamos começar, inclusive aqui no slide diz assim, ó, Constituição Federal, que a Constituição Federal em vigor é a de 1988. Mas nós sabemos que, pelo menos não está aqui no slide, mas eu vou dividir um pouco com vocês, existem também outras normas jurídicas de natureza internacional, que quando o país é signatário, ou seja, quando o país assinou essa norma, elas também têm validade, como é, por exemplo, aqui o caso nosso, né? Alguns tratados internacionais, ou a Declaração dos Direitos Universais do Homem, né, que foi escrita e pensada após a Segunda Guerra Mundial e foi publicada em 1948. O Brasil é um dos signatários. Né? Então, assim, ela é, inclusive, superior à Constituição. A nossa Constituição não pode ter nada que seja contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, no que temos hoje? Nós temos a Constituição Federal, e na Constituição Federal, eu mandei para vocês um trabalho muito bem feito, é uma aula, na verdade, ali, sobre as bases legais da Constituição, né? As bases legais da nossa educação. E aí, deixa eu ver aqui, vou só mudar rapidamente. Eu acho que agora vocês estão vendo
um outro slide, né? Uma outra, tá vendo outro slide, Bruno? Tá, né? Então, nesse outro slide diz exatamente a parte da nossa Constituição que diz respeito à educação. É o capítulo da educação, que na nossa Constituição começa no artigo 205 e vai até o artigo 214. E esse material tem 33 páginas, mas ele é muito bom de ver e acompanhar, porque ele é extremamente comentado e vocês podem entender, inclusive, um pouco dessa hierarquia de leis, voltando para cá, como é que elas estão organizadas. Porque vocês vão ver lá o artigo da Constituição Federal. Aí o artigo da Constituição Federal pode ser muito amplo. Aí ele, por exemplo, tem uma lei complementar normatizando o artigo. Como é o caso, pessoal, da 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela é uma lei complementar. Como é o caso, pessoal, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei complementar. Como é o caso do Estatuto da Igualdade Racial, é uma lei complementar. Então, essas leis todas, elas emendam, na verdade, elas não emendam, elas auxiliam a execução daquilo que está previsto na Constituição Federal, certo? Aí, depois dela, nessas normas jurídicas como hierarquias, a gente tem outras leis ordinárias, nós temos medidas provisórias que são oriundas do Poder Executivo, tá certo? A gente tem leis delegadas, né, que são leis que esmiuçam ainda mais aquilo que estão nas leis complementares ou nas leis ordinárias. Nós temos também os decretos legislativos, que aí são leis que emanam do Poder Legislativo. E, por fim, a gente tem as resoluções dos ministérios, dos conselhos nacionais e outras normas mais locais, como, por exemplo, portarias, circulares, ordens de serviço, ou, como é o caso mais comum para nós lidarmos dentro da nossa realidade, o regimento interno de uma escola. Ele é uma espécie de norma, certo? É uma norma menorzinha que está sob nosso domínio, que a gente ajuda a construir, ou pelo menos deveria, e no caso da gestão escolar, ele deve estar às claras e constantemente tem que ser o documento que guia o trabalho do gestor escolar. Quando alguém se refere a mim lá na escola e pergunta, professor, qual é a função de um diretor? Mais uma daquelas frases para anotar no caderninho. Eu digo, olha, como diretor, eu sou o guardião do regimento. Vou parar a apresentação para vocês olharem para a minha cara, porque nessa hora vale a pena contar uma experiência, um momento em que, como guardião, como diretor da escola, eu me coloquei como guardião do regimento. Vejam, eu sempre coloco que há um desafio muito grande para nós gestores. Destruir, derrubar a cultura da oposição. E aí talvez vocês, como futuras professoras, perguntem, mas professor, o que é a cultura da oposição? Parece que nós fomos criados numa experiência de escola onde todo mundo é contra todo mundo. Como assim, Camilo? O diretor, ele trabalha para ser contra o professor. O professor que é bom, ele trabalha para ser contra o aluno. O professor bom é aquele que reprova todo mundo, que é muito difícil de passar. O aluno, quando ele tem a oportunidade de falar mal, ele fala mal do professor. Ele mete a língua no professor. Então, há uma cultura de oposição. Dentro da escola, o professor está contra a secretaria. A secretaria está se organizando para ser contra o diretor, em alguma maneira. Então, há uma cultura de oposição muito bem orquestrada para nos deixar ali em pé de guerra todo o tempo. E eu, como diretor, eu sempre digo, gente, a minha função aqui é derrubar a cultura da oposição. Eu não sou contra ninguém. O meu papel aqui é ajudar o teu trabalho a ser o melhor trabalho possível. Então, quando eu chegar dizendo assim, preencha o diário, por exemplo, né? Professor, entre na aula no seu horário, por exemplo, não é porque eu estou contra você.
Mas só que parece que só impedir para o professor chegar no horário virou algo que é um contra o outro. E isso não é verdade. Então, qual é o meu papel? É ser guardião do regimento. Lá no regimento diz o horário de entrar, o horário de sair, a farda que o aluno deve vestir. Eu não sei vocês, mas eu sempre gostei de farda, mas a maioria dos meus alunos odeia farda. A maioria dos alunos da escola, se eles pudessem usar boné, casaco, eu não sei como é que a gente, num calor de 40 graus, usa casaco, mas eles usariam casaco. Tem outros motivos, eu sei que alguns de vocês sabem, né? Tem outros motivos para usar casaco, e principalmente no momento de hoje, que a gente está vivendo de extrema depressão, os meninos se cortam e usam casaco para esconder as automutilações. Né? Então, assim, é muito, muito triste isso. Mas é uma forma de se defender. Mas se eles pudessem, eles usavam boné, óculos escuros, fone de ouvido, casaco. O regimento não, o regimento diz que a farda é a blusa, o tênis de cor, de calça, a calça da cor tal, né? E aí, quando eu chego e digo assim, meu filho, use a blusa da farda, use a calça de cor tal. É porque o senhor é muito chato. Eu digo, não, eu estou guardando o regimento diz isso. Mas qual é a grande questão? É te chamar para me ajudar a escrever o regimento. Porque a maioria de nós chegou e o regimento já estava escrito, ele já estava feito. E aí agora eu vou dar um exemplo de como é difícil não alimentar essa cultura de oposição. Ontem eu recebi a ligação de uma mãe de uma aluna. E a mãe da aluna me fazia a reclamação de uma professora. Ela estava muito preocupada, era uma professora, era uma mãe conservadora, religiosa, e a professora disse, numa aula online, colocou a orientação sexual dela. Né? Uma professora de uma determinada disciplina, chegou lá e disse assim, olha, eu sou isso, e é assim que eu me vejo, e é isso mesmo, e é normal, e tá tudo certo. Aí a mãe liga para mim e diz assim, professor, qual é a contribuição didática da professora está dizendo a orientação sexual dela na aula dela? Aí eu fiquei, já, né? Opa! Aí ela me relatou todo o caso. Aí veja bem o que é não promover a cultura da oposição. Por quê? Porque nessas horas a gente fica entre a cruz e a espada. Se eu dou razão à mãe, a senhora está certa, a professora não devia dizer nada disso, porque ela tinha que dar a aula dela, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, eu estou cerceando a liberdade de expressão da professora. Né? Se eu dou razão à professora, a professora pode dizer o que quiser, ela está na aula dela, ela vai dizer o que ela quiser, ela tem autoridade. Eu estou indo contra o desejo da mãe que quer que a filha tenha a aula da disciplina. E aí, como é que a gente faz? Atenção, agora vem a cereja do bolo. Como é que a gente faz para ficar entre para não promover uma cultura de oposição? Para não ir contra a mãe, a aluna, não sei, eu não ouvi a aluna, né? E não ir contra a professora. Aí eu disse, olha, fulana, eu sou pai, eu ouvi a senhora e eu vou lhe dar duas sugestões, uma como pai e outra como diretor. A sugestão como pai é a senhora tem direito de pensar o que a senhora quiser, de defender a sua filha do jeito que a senhora quiser, eu estou aqui ouvindo e estou ciente da sua reclamação. A orientação como diretor é o seguinte, se isso for um desabafo, eu acabei de ouvir e eu estou consciente da sua preocupação. Se a senhora quiser falar que a escola tome uma atitude em relação à professora, faça por escrito. Está aqui o e-mail institucional da escola, está aqui o meu WhatsApp, está aqui o instrumento, é assim que a senhora vai se manifestar, e a partir do que a senhora escrever, a escola vai lhe dar uma resposta. Até o presente momento, eu ainda não tive mais nenhum contato com a senhora, certo? Então, veja bem, ela queria ser ouvida.
Ela queria ser ouvida. Inclusive, na ligação eu disse, não vou ser a favor da senhora, nem vou ser a favor da professora. Eu vou mediar a situação para a gente encontrar uma solução. Eu sou aqui o fiel da balança, eu vou ouvir os dois lados. Eu vou, se a senhora quiser, levar adiante. Então, assim, eu estou defendendo o regimento, ao poder acolher a mãe em sua reclamação e também respeitar o direito da professora se posicionar, se colocar, até, se possível, entender qual a contribuição pedagógica do que ela disse, do que, porventura, ela tem apresentado em sala de aula. Então, assim, não é fácil. Alguém me ensinou isso, como é que eu aprendi isso em algum lugar, está escrito em algum livro? Não está, né? Mas você vai criando esses mecanismos de modo que, qual foi a única coisa aqui que eu disse que a gente podia levar como pressuposto? O gestor, ele é guardião do regimento, e eu não quero promover uma cultura de oposição. E a partir daí, eu tive essa saída, e vocês podem ter a saída de vocês futuramente. É muito difícil caminhar para um lado de uma maneira indiscriminada, né? Não, a senhora está certa, você está errada. Ou não, a professora pode dizer o que ela quer. Na hora que você toma um partido, toma um lado, por mais que você acredite, por mais que você vá incorrer em algum tipo de problema que vai ser necessário resolver mais na frente. Vocês sabem, eu sempre digo que há um grande educador na história da humanidade, né, e todos nós conhecemos ele, porque aqui no Ocidente nós somos, em nossa grande maioria, cristãos, o que significa que a gente conhece a história de Cristo. E Cristo tem uma passagem como essa na Bíblia, né? Alguém no meio da multidão pergunta, e aí, Senhor, a gente deve pagar imposto a César? Era muito difícil responder isso no meio da multidão. Imagina se Jesus disse, sim, tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto, porque como é que se sustenta o governo? Então, aí ele argumenta de alguma maneira. Aí as pessoas iam dizer, olha aí, esse cara está aliado aos poderosos, ele está mandando a gente pagar imposto. Ele quer que o império prevaleça. Se ele diz, não deve-se pagar imposto, porque as pessoas pobres estão morrendo, aí outras pessoas iam dizer, olha aí, o cara é perigoso, ele está dizendo que não é para a gente pagar imposto, não, tá certo ele, não vamos pagar imposto, não sei o quê. E é uma confusão muito grande. O que é que ele faz? Ele pega uma moeda e pergunta para o mesmo homem, de quem é essa cara aqui nessa moeda? Aí o cara diz, é de César. Ele é de César? Pois então tu dá a César o que é de César, e tu dá a Deus o que é de Deus. Rapaz, isso é brilhante. E nós precisamos aprender com isso, mesmo que a gente não seja cristão. Sabe, naquela hora ali, ele deu uma resposta incrível. Rapaz, é verdade, vamos aqui pensar direitinho e tal. Entendeu? Ele deu uma resposta, porque se ele vai para um lado, vai para o outro, alguém ia ficar descontente. Então, assim, como gestor, cada um de vós que está se formando para isso, e talvez esteja aqui ouvindo experiências para dizer, não, eu não quero ser diretor nunca na minha vida, não faça isso. Porque a instância onde você tem possibilidade de promover a mudança, porque qual é a chance que você tem de ser vereador na sua cidade? Qual é a chance que você tem de ser deputado no seu estado? Qual é a chance de você ser prefeito ou prefeita? E qual é a chance de você, ao terminar a pedagogia, se tornar professor e ser diretor ou coordenador da escola que você vai trabalhar? Quais são as chances? Onde é que você acha que tem mais ou que tem menos? Então, ao se tornar coordenador, diretor de uma escola, você pode ajudar nesse processo de transformação que você tanto deseja. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui quer uma mudança objetiva no processo educacional. Né? Continuando, eu já falei demais. Alguém quer fazer algum comentário, quer compartilhar alguma opinião? A gente vai se encaminhando, veja bem.
olha aí, que a história que eu contei tem tudo a ver com a situação, problema de hoje. Esse é o nosso terceiro caso. A gente já trabalhou aqui com indisciplina, com turma indisciplinada, foi o primeiro, né? Semana passada a gente trabalhou com formação de professores leigos e agora vamos falar um pouco sobre clima escolar comprometido, né? Como assim? Numa escola onde a gestão está contra o corpo docente e vice-versa. Então, o trabalho, o texto diz o seguinte: está todo mundo me ouvindo? Pode dar um joinha, pode ligar o microfone aí, dar um ok para mim, por favor. Sim, professor. Sim. Ninguém aguenta mais trabalhar lá. Acusações são feitas diariamente por todos os lados. O diretor, diretora, né, é um ditador, ditadora. Só sabe perseguir os professores. Os professores são uns apáticos, enroladores de aula, que não têm compromisso com os alunos e não ajudam a escola. O coordenador não sabe tratar ninguém de forma educada. Vive exigindo as coisas nos pontapés. Ultimamente, o diretor ou diretora tem planejado devolver alguns professores. E estes fizeram um abaixo-assinado para tirar o diretor e a coordenador também. Estudantes e comunidades estão em pé de guerra. Uma parte apoia os professores e a outra está do lado da gestão. No meio de tudo isso, o trabalho realizado não pode ser avaliado e o clima na escola, além do aprendizado dos alunos, está piorando a cada dia. Situação problema. O que, pelo amor de Deus, houve antes para que se chegasse a esse ponto? Por que o diálogo não funciona nessa escola? Nessa escola, alguma coisa está dando certo? Como se comportam os membros da comunidade escolar diante de tantos conflitos? E aí vem a pergunta geradora para a gente finalizar a nossa aula. Como melhorar o clima escolar e retomar uma caminhada de crescimento profissional e educacional para professores, gestores e alunos? Voltando aqui para a situação problema. Uau, que forte, hein, gente? Primeira pergunta. Vocês acham possível acontecer de verdade uma situação como essa? Eu acredito que Sim, eu sim, acho professor. possível. Sim, são várias pessoas que têm opiniões totalmente diferentes e que para entrar num consenso às vezes é muito complicado. E também, professor, vai na parte que o senhor deu até o exemplo, né? Tem que ter muita sabedoria, muito diálogo entre eles. E essa questão do apoio, né? E respeitar as diferenças, porque como a situação que o senhor contou da sua experiência tivesse instigado a ira de um dos dois lados, aí aquilo ali, o professor já vai saber que o senhor está instigando a ira do pai do aluno e que já gera no aluno ali dentro da sala de aula. Ele não vai tratar bem um professor que sabe que é a mãe ali, né, e tudo. Então, é uma bola de neve. São muitas famílias, né, como disse, são várias sociedades. É a escola, as famílias, a sociedade, todos trabalhando ali juntos. Se um acusar o outro, ali vai crescendo, até que não tem mais o diálogo, não tem mais a cooperação, a empatia, o respeito. Eu preciso dizer para vocês, gente, que eu já trabalhei numa escola assim. Vocês acreditam nisso? Não era esse pé de guerra, mas a gente tinha um gestor muito rígido, ele era um cara muito sábio, eu era um professor que o apoiava, eu estava num grupo de professores que apoiava o diretor, mas por ele ser muito rígido, ele tinha, na época eu era professor temporário, então eu tinha um status, né?
diferenciado, porque tinham alguns professores efetivos que eram contra o diretor, certo? A gente tinha uma coordenadora também muito rígida, de sentar no lado e ver se você estava fazendo o planejamento direito, né? Sabe, assim, uma pressão muito grande. E você tinha os alunos contra o diretor, porque ele era muito rígido. Se não tivesse com a farda, voltava para casa. Se atrasasse, não entrava na escola. Se tivesse qualquer. A escola era um brinco, não tinha uma pichação, não tinha uma cadeira danificada, porque ele fazia vistorias, rondas, o banheiro não era pichado, porque quando aparecia qualquer coisa, era todo mundo identificado e as pessoas eram punidas. Então, os alunos eram contra ele e os pais adoravam ele. Os pais adoravam esse diretor. Era tudo que um pai queria, era um diretor rígido para botar moral nos filhos deles. Então, vocês acreditam nisso? Que era assim, um conflito todo o tempo de forças, deixava o clima extremamente tenso dentro da escola, você não sabia para onde olhar, com quem falar, como se mexer. Eu, por exemplo, apoiava o diretor, mas ele puxou meu tapete algumas vezes. Eu era professor de História e de Sociologia, e a escola tinha muito verde, muitas árvores. Aí eu queria dar uma aula embaixo de uma árvore, uma vez. Eu cheguei para ele, diretor, o senhor autoriza eu dar minha aula hoje de Sociologia embaixo da árvore, ali do lado da quadra? Ele olhou, não, a aula é dentro da sala de aula. Tudo de ruim numa escola acontece depois que o aluno não está na sala de aula. Gente, eu fiquei tão frustrado, tão triste. Depois, como diretor, eu passei a ver que isso tem um fundo de verdade, certo? Mas quando o professor propõe algo para mim, dessa natureza, por exemplo, na escola que eu sou diretor hoje, tem um cajueiro. Aí os professores, às vezes, querem levar os meninos para debaixo do cajueiro. Eu permito, porque eu confio no professor. Se o professor chegar para mim e dizer assim, eu quero fazer isso, eu vou lá e digo, eu confio em você. Se der alguma coisa errada, a gente come a parada junto e tenta consertar. Se der tudo certo, parabéns, foi sua iniciativa. É experimentando, né? Então eu quero perguntar para vocês, o que é que vocês acham? Por que que chegou a esse ponto? Como é que vocês avaliam que tenha chegado nesse ponto? Por que que na escola essas coisas não estão dando certo? O que é que vocês acham? Estamos concluindo já, gente. Professor, eu acho que é porque nenhuma das partes pararam para conversar e para tentar resolver o conflito. Foi empurrando com a barriga, né, como a gente fala, e se tornou uma grande bola de neve. Mais alguém? Eu já acho que, assim, não vou dizer que é 100% culpa do diretor em si, claro e evidente que tem a parcela de culpa dos professores também, talvez. Mas, assim, como na situação que o senhor passou, o senhor, como o senhor também falou, né, que eu até anotei no caderno, achei muito interessante essa frase, guardião do regimento. Assim, se acontecer uma situação, o diretor tem que ser ele é o mediador ali, então ele não pode punir para um dos lados, tem que se manter no centro e tentar resolver a situação de um jeito que não pese assim, a balança não caia para um lado. Ele não pode tomar partido de ninguém, ele tem que ver o melhor para a escola em si. Eu acho que nesse caso faltou um pulso do lado do diretor e olhar para a escola. Entendeu? Acho que foi mais ou menos isso. Importante, Letícia, o seu comentário, porque lá na situação problema diz que os professores são enroladores de aula, são apáticos, né? A gente encontra isso também. Você encontra diretor rígido? Encontra. E você encontra professor que não quer dar aula. Que professor que está só ali, passeando, encontra também, né? E aí, como é que a gente se comporta diante disso? Diz, pode falar. Isso também vai muito nessa parte que eu acredito que, como eles não conseguiram, talvez eles tentaram no diálogo e não conseguiram, pode ser que
Um quis mostrar para o outro aquela autoridade que tem, ou então, já que ele está querendo mandar tanto na gente, que ele está querendo impedir, como o senhor diz, da aula, embaixo da árvore, a liberdade do professor, a gente também não vai ter iniciativa de dar uma boa aula. Vamos dizer assim, sabe? Um não coopera com o outro, um precisa do outro. Então, o diretor, se ele for mandar um planejamento para mim, autorizar, eu não vou autorizar. Né? Fica aquele pé de guerra entre o outro. Não, então não vou dar uma boa aula, que ele não é um bom diretor, não contribui com o material que eu preciso, e fica ali. Aí o aluno também, o professor não dá boa aula, eu também tô nem aí, o diretor é chato, não sei o quê. Aí lá e vai, né? Mistura com a família também, com os responsáveis, que se Exato. chateia, né? Concordo perfeitamente. Concordo perfeitamente. Foi uma visão muito, muito interessante. Eu acho que foi Larissa ou foi Letícia que disse que em algum momento o diálogo não funcionou. Eu acho que nessa escola foi isso que aconteceu. O diálogo não funcionou. Porque o que é uma negociação? O que é que vocês acham que é uma negociação, meu povo? É como se fosse tipo um acordo, não sei. Exato, é um acordo, mas numa negociação você tem vencedores e tem ganhadores. O que vocês acham disso? Ou Vai ter perdedores? Os É dois por isso vencem. não, Os dois vai entrando ganham. num consenso, ver o melhor para todos os dois. Acho que a Sâmia disse a história do ganha-ganha, não é? Os dois ganham. No final, os dois vão sair com alguma coisa. Os dois saem com alguma coisa, muito bem, tá certo? Mas nessa perspectiva, se for positiva, eu concordo contigo, ganha-ganha, né? Os dois saem ganhando. Mas quando alguém quer alguma coisa muito, e isso não tem condições de ser realizado, e se vai para uma negociação, é uma perspectiva do perde-perde. As pessoas se sentem perdedoras, porque elas queriam alguma coisa e aquilo não foi dado em sua totalidade. Né? A gente precisa inverter essa ótica e se aproximar mais do pensamento de Sâmia. Né? A gente tem que entender que mesmo perdendo alguma coisa, é melhor alguma coisa do que nada. Porque se você tiver um perdedor e um ganhador, aquele que perdeu, perdeu tudo. Então a reflexão da Larissa faz todo sentido. Olha, eu propus isso. E ele não concordou comigo, então eu também não proponho mais nada. Eu não sei vocês, mas isso é tão comum, gente. Isso é tão comum nas relações humanas. Você diz assim, olha, eu tentei ajudar a fulana, eu tentei ajudar o cicrano. Ele não quis a minha ajuda, pois agora eu não quero mais nada com ele. A gente diz um Ainda vira palavrão, na né? moeda. Jeito, professor. Como é que é, Bruna? Pior que é desse jeito mesmo hoje em dia. A gente não tenta de novo, a gente não vai lá de novo e diz assim, tudo bem, não vou dar aqui a aula toda debaixo da árvore, mas eu posso só iniciar e terminar na sala? Porque é assim que você constrói uma negociação. Então, não, professor, o senhor vai passar quanto tempo lá? Não, a aula tem 50 minutos, eu queria passar 20. Passe 10. Então, o não virou 10 minutos. Eu posso fazer a acolhida debaixo da árvore, fazer uma oração e a gente entra em sala um pouco mais leve. Então, eu preciso acreditar nisso também. E o cara lá que não queria deixar ninguém de jeito nenhum sair de sala, ele tem que pensar, poxa, o cara, não é possível, eu tenho que confiar nele um pouquinho. Tá no planejamento dele, ele deve ter um objetivo. O cara não vai tirar os meninos de sala de aula só para passear. É assim que a gente consegue buscar um equilíbrio. Né? Não é tão simples. E aí, a pergunta final, a pergunta geradora, diz assim, né? Como é que a gente pode
tá tudo errado, o negócio tá tudo difícil, mas como é que a gente pode melhorar o clima escolar? Como é que vocês acham o que a gente pode fazer? Esse pessoal tá tudo com raiva de todo mundo. A comunidade tá em pé de guerra. Nós não estamos começando, viu? O negócio tá mal pra caramba. Agora eu quero que vocês me deem soluções pro problema. O que a gente pode fazer? Talvez proporcionar um diálogo. Talvez, às vezes, até como a gente faz com criança. Claro que não vamos tratar eles como criança, mas às vezes a gente não pega quando tem uma situação, senta ali todo mundo e vamos lá. Você fala, você escuta, aí pronto. Agora você pode falar e ali a gente tenta resolver. Assim, como no diálogo não estava tendo diálogo, então a gente vai sentar aqui e forçar um diálogo para tentar resolver. E só sair dali quando ficar tudo resolvido. Professor, talvez Oi, assim até Suia. alguém de fora da Secretaria da Educação, que não esteja participando de nenhum dos dois lados, certo? Chegar ali Muito para bem. resolver, tentar entender o que está acontecendo. Realmente, que a Rainara botou aqui, o mediador, né, da Secretaria de Educação, acho que seria o essencial para resolver. Porque, como já acho que o Larissa que falou, o diálogo não deu certo entre eles, então tem que vir alguém de fora para tentar botar a escola em ordem. Acredito que seja assim. Legal, Letícia, muito bom, Suiane, excelente, mas tem mais uma, eu vejo mais uma solução. O que é que vocês acham? Eu vejo pelo menos mais uma. Mais alguém quer contribuir? Vocês foram ótimos, viu? Eu espero que esse momento tenha sido de muito aprendizado. Porque, assim, eu aprendi bastante aqui com vocês, eu Com estou muito feliz. certeza. Estou muito feliz. Então, ninguém mais quer... Letícia? Letícia falou, Suiane falou, duas soluções muito boas, né? Letícia, insistir no diálogo, né? A gente precisa, exatamente. Já foi uma vez, já foi duas, já foi três, pessoal, vamos de novo, porque a gente tem que resolver isso aqui juntos. Então a gente insiste no diálogo, né? Suiane, trazer um mediador de fora, eu concordo demais contigo. Eu acho que você traz uma pessoa neutra, né? Alguém colocou aqui a Rainara colocou aqui, né? Você traz uma pessoa neutra, uma pessoa que vai conhecer um pouco a comunidade, né? Entender o que está acontecendo e ele propor novas soluções, eu acho também importante, né? E depois ele pode ir embora. E aí, pessoal, eu ainda vejo uma terceira saída, certo? Para mim também não é demérito nenhum, não é problema nenhum, não é errado trocar algumas peças, sabe? Eu acho que é possível trocar algumas peças, trocar o diretor, trocar alguns professores, sabe? Eu acho que ajuda muito, né? E veja, não é acreditar essas pessoas que estão saindo a raiz dos problemas, não, né? Eu sempre digo, mas demais, eu digo demais, o pessoal pensa que eu não tenho juízo. Não, Camilo, tu não tem juízo, não. O pessoal diz na minha cara. Eu digo, ó, tem um professor dando problema aí, manda para cá. Tem um funcionário dando problema aí, manda para cá. Porque eu acho que mudar de áreas ajuda, certo? E você precisa conhecer a pessoa, mas também, sobretudo, acreditar na mudança. Então pode ser que aquele diretor extremamente fechado, sem diálogo nenhum, naquela comunidade, naquele contexto, vá para uma outra escola e lá ele aprenda, ele desenvolva outro tipo de relacionamento. Aquele professor durão, apático, que não faz nada e que não quer dialogar com ninguém, vá para uma outra escola e lá ele encontre novas relações, ele... Sabe, eu sou de acreditar nas pessoas. Aí, para finalizar, dentro dessa perspectiva, pode dar errado? Pode, gente. Também pode dar errado, certo? Pode ser que aquele
aquele professor seja de fato daquele jeito, aquele diretor seja de fato daquele jeito, certo? E aí ele dá problema no outro canto também. E aí, de repente, essa pessoa está precisando de ajuda. Uma ajuda mais Professor, profissional. Oi, Larissa. vai muito daquela também do professor, o diretor, saber encontrar o seu espaço, né? Porque eu já ouvi muitos colegas meus, de tempo de ensino médio, falar assim, nossa, aquele diretor era muito melhor mais professor do que diretor, sabe? Então, muitas das vezes que a pessoa exija a estar naquela função que ela parece que não enxerga, ela só quer estar ali, mas ela não vê que tem outra pessoa que pode, sabe, apaziguar melhor. Às vezes é um professor melhor, como eu já tive de estar numa escola, onde, como diretor, não era tão bem como coordenador, porque ele sabia dialogar muito bem com a gente, como jovens e tudo, ele tinha uma forma de falar, mas como diretor já não dava. E outros já gostavam mais como professor. Então, muitas das vezes, né, a pessoa não quer ter, como o que o senhor falou, ter uma nova visão, ir para outro lugar, novos ares, quer insistir naquilo ali, não quer se permitir tentar. Pelo bem de todos, sabe? Quer insistir naquela mesma moeda ali, achando que é o dono da ração, com muito orgulho, que eu sei que eu tô fazendo, não tentar, assim, pelo bem de todos. Pô, que legal, que reflexão bonita. Eu acho que é isso, a gente tem que se permitir a mudança, né? Tem um livro muito conhecido que fala sobre liderança, eu até tenho ele aqui, eu agora mesmo não vou, porque eu não tinha preparado, eu não vou encontrá-lo. Acho que eu não vou encontrar com tanta facilidade. Mas é um livro muito conhecido, chamado Monge e o Executivo. Não sei se você já ouviu falar dele. Já ouviram falar? Eu não. Eu tenho ele aqui, eu queria até mostrar aqui a capa para vocês. O Monge e o Executivo. Ele é lindo, é um livro lindo. Ele conta. São 3 livros, certo? O Monge Executivo, De Volta ao Mosteiro, Reflexões, ainda Reflexões no Mosteiro. São 3 livros. Eu tenho todos 3 aqui. É um tipo de liderança baseado na liderança cristã, ele chama de liderança servidora. E tem um momento em que ele fala sobre exatamente o que Larissa disse: é reconhecer o seu lugar, reconhecer o seu espaço, né? Então, o Monge Executivo conta a história de um retiro de 7 pessoas que eles vão fazer com um monge num seminário distante há muito tempo, e todo mundo é bem sucedido, de empresa e tal. Aí, gente, esse monge é um cara que abandonou tudo e ele já foi um grande empresário na vida, né? Aí ele conta lá, em determinado momento do livro, que ele tinha um excelente operador de máquinas na empresa que ele comandava. E aí ele ficou observando aquele rapaz que ele operava as máquinas pesadas com muita maestria, com muita sabedoria, né? E aí ele chamou o rapaz e, sem fazer um treinamento, sem ter uma conversa, promoveu o rapaz a gerente dos operadores de máquinas. Né? Então, aquele cara que era um excelente operador de máquinas, na outra semana ele era o chefe de todos os operadores de máquinas. Aí ele disse que 15 dias depois percebeu que o setor estava uma bagunça deliberada, que as coisas não estavam dando certo, aí ele foi observar para ver o que tinha acontecido. Aí ele chegou à conclusão que ele tinha... É incrível, né? Isso é para a gente pensar mesmo. Ele tinha perdido, veja bem, ele tinha perdido um grande operador de máquinas e tinha ganho um péssimo gerente dos operadores de máquinas. Entendeu? Então, assim, exatamente o que a Larissa falou. O cara é um excelente professor, se tornou gestor, não é legal como diretor. Né?
cara é um excelente diretor, tem conhecimento, ele geralmente é um professor, mas não sabe passar as informações para os alunos. Acontece demais, meu povo, demais, demais, demais. Né? Estamos nos encaminhando para o final da nossa aula, a frequência já está no nosso chat, você pode começar a abrir e preencher a frequência, por gentileza. Esse é o momento em que vocês se posicionam, me dão um feedback da aula, me dizem se gostaram, se aprenderam, onde é que eu posso melhorar, e a gente encerra por aqui hoje. Eu tenho gostado muito da metodologia do senhor, assim, de sempre ter esses... Agora eu esqueci até o nome que o senhor fala. Como é? Uma situação problema. Isso, a situação problema, porque leva muita gente a refletir, dar a ligada do conteúdo com algo real, né? Que pode acontecer. Então, abre mais a mente assim da gente para refletir. Quando a gente reflete, tentar dialogar, dar nossa opinião, flui mais. Então, eu tenho gostado muito dessa metodologia, assim, das situações problemas, também da explicação. Obrigado. Então, preencham, preencham, preencham. Faltam 7 pessoas para encher. Muito obrigado. Vou parar a gravação, caso alguém queira dizer mais alguma coisa.